Bom, gente, vamos iniciando. Acho que todo mundo que estava na sala de espera já entrou. Boa tarde, todas e todos. Prazer ter aqui vocês novamente. Nosso último encontro desse curso introdutório a Políticas Vinculadas às Previdências. A gente, como vocês sabem, está gravando, então se alguém não quiser aparecer, por favor, deixa a câmera desligada, pode trocar o nome. Se tiver questões, pode falar com a gente depois também. E também a gente vai ter hoje uma estrutura um pouco diferente, então a aula vai ser bem mais curta. Eu pretendo apresentar rapidamente aqui um panorama de caminhos para a promoção da cultura do uso de evidências em cerca de meia hora. Depois a gente vai ter um momento de apresentação dos grupos, cada grupo vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que fez, por cerca de 7 minutos, com um tempinho para debate. E no final da aula a gente tem uma meia horinha para conversar um pouco sobre como foi a experiência, o feedback que vocês possam nos dar. E também a gente vai compartilhar com vocês um link de avaliação, um formulário online, para quem quiser usar o link também poder passar esse feedback. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Se vocês não estiverem vendo minha tela, vocês me avisem, por favor. Então, uma retomada rápida, né? Qual foi a trajetória que nós fizemos até aqui, até hoje? Então, a gente começou com uma discussão sobre o que é política para previdências e como que a gente define um problema, discussão ao redor de o que é um problema prioritário e como é que a gente caracteriza esse problema. Depois a gente teve uma discussão sobre busca de evidências e daí uma discussão bastante específica sobre como usar bases de dados, palavras-chave, como extrair essas informações do universo da literatura disponível acadêmica. Depois, como usar esse material. Então, como é que você seleciona estudos, no módulo 3, como é que a gente extrai dados de revisões sistemáticas para pensar opções de intervenção sobre o problema. Depois, no módulo 4, discussão sobre barreiras, facilitadores para a implementação de opções, discussão sobre análise de equidade, como é que a gente considera diferentes dimensões de equidade ao pensar intervenções, e também como é que a gente constrói diálogos deliberativos. Os diálogos deliberativos como uma oportunidade, né, um método importante de coleta de dados qualitativos locais para pensar a aplicabilidade das intervenções. E agora hoje a gente vai ter uma discussão um pouco mais aberta sobre... Então, até agora a gente teve uma discussão mais ferramental, né? Então, diagnóstico do problema, definição de opções, barreiras. Agora, a ideia hoje é fazer uma discussão um pouco mais de, caminhos para promover o debate o ferramental de uso de evidências no ecossistema brasileiro, que vocês acho que devem estar a par disso. Esse é o objetivo principal, né, do curso e dessa ação da coalizão, é promover, sensibilizar para esse debate, sensibilizar para a importância desse ferramental, para a importância do uso de evidências ao se desenhar intervenções sociais e políticas públicas. Então, a pergunta que eu queria responder com vocês aqui hoje, ou começar a responder, é essa: como promover a cultura do uso de evidências? E isso pode ser no setor público, pode ser no terceiro setor brasileiro, pode ser dentro de uma instituição específica, a instituição que vocês trabalham, as organizações de pesquisa em que vocês atuam. Para responder essa pergunta, a gente já elaborou um Learning Brief, que está inclusive na lista de leituras, então eu vou estar passando um pouco sobre os insights que esse Learning Brief produziu. Foi elaborado em uma parceria do Instituto Veredas, o INASP, que é uma organização internacional baseada no Reino Unido, e o Purpose and Ideas, que também é uma organização internacional baseada nos Estados Unidos. E nesse Learning Brief a gente combinou uma revisão rápida de literatura com um estudo de caso a partir da entrevista com 6 especialistas brasileiros que são servidores públicos, são lideranças no tema de política de previdências, trabalham em diferentes regiões do Brasil, em diferentes áreas de governo federal, municipal, estadual, legislativo. Então, a gente buscou fazer essa combinação entre uma revisão rápida de literatura e os insights desses especialistas para mapear avenidas, né, caminhos para promover a cultura do uso de evidências no Brasil. A gente chegou a 7 recomendações para o setor público, que são, na verdade, recomendações para instituições, então elas são adaptáveis para organizações filantrópicas, e também 5 recomendações para pesquisadores e membros da sociedade civil que estejam atuando com uma pauta, né, com agenda de política, como por meio de advocacy, por exemplo.
E essas recomendações elas são muito convergentes com o que a coalizão se propõe fazer. Eu espero poder demonstrar isso ao longo da nossa conversa hoje. Ah, primeiro, a gente precisa mapear, né, como a gente já discutiu ao longo do curso, as barreiras. Né? Então, tem um problema, que é a falta de uso de evidências, ou a limitação no uso de evidências para intervenções sociais e políticas públicas. Eu não vou caracterizar esse problema aqui hoje, essa caracterização está feita em outros lugares, saiu um estudo de pé recentemente sobre isso, inclusive nesse Learning Brief tem uma recapitulação sobre um panorama sobre esse cenário, mas a ideia geral é que existe um uso limitado, né? Então, os próprios especialistas que foram entrevistados para esse Learning Brief apontaram como você tem uma variedade no que é o entendimento do que é evidência, de como a evidência é valorizada, como a evidência pode ser usada de forma política e muitas vezes só vem a reboque de uma decisão que já foi tomada por outras vias, né, por outros motivos. E essa dificuldade do uso de evidências se deve a uma série de barreiras. Então, por um lado, você tem barreiras do lado de oferta de evidências. Então, por exemplo, a complexidade, né, do conhecimento disponível. Né? Estudos que são extremamente sofisticados, difíceis de serem compreendidos por um leitor leigo, por uma leitura leiga. A variedade, então, quando você se depara com um problema social, as fontes de informações são muitas, as informações disponíveis são muitas, é muito difícil você construir sínteses a partir dessa riqueza de informação, que essa variedade, né, se soma a complexidade. Volume, então diferentes tipos e uma quantidade muito grande de informação. Então, se a gente fizer uma busca simples, né, por um problema, por exemplo, violência, numa base de dados como Google Scholar, a quantidade de referências que retorna é gigantesca, né, totalmente inviável processar toda essa informação. E os estudos acadêmicos, né, estudos científicos, geralmente são publicados em uma linguagem inacessível, muito difícil para uma pessoa que não tenha treinamento próprio para a área entender qual que é a mensagem-chave, entender qual que é a relevância, entender qual que é, o desenho de pesquisa que foi utilizado e o que isso significa, né, como é que você interpreta esses dados. Além disso, existe uma dificuldade de localização, então toda a nossa segunda aula, que foi de localização de evidências, era para vencer essa barreira, né, que não é fácil achar informações de qualidade. Muitas vezes, esses estudos eles estão enterrados em bases de dados gigantescas, e é um processo bastante trabalhoso conseguir encontrar a informação que é a informação mais relevante para o seu contexto específico. Né? Isso se soma ao fato de que muitas vezes o acesso a esses estudos é restrito, eles estão atrás de um paywall. Então, mesmo que você ache, você não consegue ter acesso, de fato, ao documento. Você precisa ou pagar, e muitas vezes é caro, ou ter um acesso institucional. Então, tem uma série de barreiras de acesso aí. E, para além disso, muitas vezes, as evidências disponíveis, as pesquisas disponíveis, elas não conversam imediatamente com as necessidades da prática, né? Da decisão institucional, da política pública. Muitas vezes elas estão muito mais alinhadas com uma agenda de pesquisa, uma agenda acadêmica, e que tem um alinhamento parcial e indireto com as necessidades da prática. Então, esse conjunto de elementos aqui, eles fazem com que o uso qualificado de evidência seja muito complicado. Né? Mesmo que você tenha o interesse, tenha a vontade, tenha a capacidade de fazer isso, você vai se deparar com esses desafios. E é para isso que a gente vem discutindo, e foi para isso que foram desenvolvidos os métodos de tradução de conhecimento. Né? Então, revisões sistemáticas buscam exatamente dar conta de pelo menos parte desses problemas. Né? Então, elas vão fazer uma varredura bastante completa da literatura, inclusive a literatura que não foi publicada, vão tentar produzir sínteses, vão tentar avaliar a qualidade metodológica dos diferentes estudos, exatamente para evitar que todas as pessoas que tentem responder uma dessas perguntas precisem fazer esse mesmo esforço. Né? Então, você, ao achar uma revisão sistemática de boa qualidade, você vence várias dessas barreiras que estão colocadas aqui. Outros produtos, como a síntese de evidência, também, né? Eles tentam avançar ainda mais em direção ao processo de tomada de decisão, estão organizando as evidências disponíveis já com o viés, com o ângulo de necessidades de um tomador de decisão, de uma tomadora de decisão que vai aplicar essas evidências para um contexto concreto. Né? Então, o que fazer? Quais são as opções disponíveis? Quais são as facetas mais relevantes do meu problema? Esse tipo de pergunta, essas são perguntas que demandam um trabalho de pesquisa razoável, e as síntese de evidência vão
vencer essas etapas para os tomadores de decisão, né? Há outros produtos de tradução de conhecimento que têm funções análogas, por exemplo, um mapa de evidências, um Evidence Gap Map, que vai apresentar onde que estão as lacunas, onde é que está a saturação de pesquisas. Então, quais tópicos já foram muito estudados, quais tópicos não foram muito estudados, e a partir daí você pode ter um direcionamento de investimento em pesquisa para dar conta das lacunas. Então, você tem uma série de produtos de tradução de conhecimento. O que a gente discutiu em mais detalhes aqui foram as síntese de evidência, mas todos eles têm essa vocação de organizar essa diversidade, essa pluralidade de fontes de informação, tipo de informação, de níveis de qualidade de informação, para chegar a conclusões de mais qualidade, mais rapidamente, né, para alguém que não tem condições de mergulhar, e, obviamente, o tomador de decisão nunca vai ter condições de mergulhar em toda a literatura toda vez que uma decisão for necessária. Então, essas são as barreiras do ponto de vista de oferta de evidências. Mas elas conversam, né, elas se retroalimentam com as barreiras relacionadas à demanda por evidências. Então, você tem o tempo de tomada de decisão, ele, via de regra, é incompatível com o tempo da pesquisa, então você precisa de dados, precisa de informação num intervalo em que, para você construir uma pesquisa totalmente viável, né, então a decisão ela precisa acontecer no prazo de 1 dia, 2 dias, uma semana, e o tempo da pesquisa é 1 ano, 2 anos. Você tem uma série de agendas institucionais, políticas, sociais, pessoais que colidem, né, que competem com a direção que as evidências estão apontando. Então, no estudo que a gente fez, foram mencionados desde necessidades eleitorais, então, por exemplo, uma avaliação que deixa de ser realizada porque uma avaliação de impacto, uma avaliação de política, por receio do gestor do momento de um resultado negativo afetar a prospecção eleitoral, né, dele. Então, esse é o momento em que a necessidade de evidências para a tomada de decisão, né, então qualificar, entender o que está acontecendo, se o que está acontecendo está sendo efetivo ou não, é deixado em segundo plano porque há um risco aí de afetar a capacidade eleitoral do gestor da ordem. Então, esse é um exemplo de agenda política, né? Agendas institucionais, de sobrevivência institucional, de necessidade de orçamento, né? De necessidade de disputa política entre secretarias. Outros exemplos que foram colocados envolvem também agendas pessoais. Então, muitas vezes as pessoas que estão envolvidas nos processos de tomada de decisão têm uma agenda, né? Tem uma visão, tem um conjunto de valores morais. E, às vezes, as evidências vão entrar em conflito com esses valores. E, não raro, as pessoas vão optar por esconder, por não utilizar, por deixar de escanteio, né? Um estudo, por exemplo, que vá de encontro às suas crenças, aos seus paradigmas anteriores. De forma geral, uma baixa valorização das evidências. Então, muitas vezes o processo de tomar a decisão, eles se dão a partir de outros valores, né, outras necessidades, outros processos que não incluem de forma sistemática o uso de evidências. Falta de habilidade técnica para usar evidência. Então, claro, por ter pouca valorização, né, muitas vezes as pessoas não têm incentivos, não têm a oportunidade de desenvolver essas habilidades, e isso retroalimenta a falta de valorização, né? Então, se as pessoas não estão sensibilizadas, não têm essa capacidade, muitas vezes sequer têm familiaridade com essa possibilidade de tomar de decisão, os processos dificilmente avançariam. De forma geral, né, inércia institucional. Então, usar evidência significa estar aberto para mudança, né? O objetivo de informar um processo de tomar decisão por boas evidências é alterar o processo de tomar decisão, né? Alterar o que está sendo feito a partir de um melhor entendimento do que pode ser feito. E as instituições, elas sofrem de inércia, né? Então, esse é um fator que frequentemente vai resistir, né? Vai gerar resistência ao uso de evidências, à avaliação de processos, à incorporação desse conhecimento para transformação institucional. E a ausência de incentivos para o uso de evidências, né? Então, muitas vezes, no setor público, isso é muito claro, né? Você tem muitas organizações que têm como função de ser
conformidade procedural, né? Então, elas têm que aplicar certos processos, elas têm que seguir certo protocolo. E se ela seguir o protocolo, ela é bem sucedida. Mas esse protocolo, às vezes, ele está deslocado, ele está desalinhado com a funcionalidade da instituição, né? O objetivo final. Então, mesmo que você siga um processo de, digamos assim, de compra pública de forma bastante rigorosa, talvez esse processo ele não chegue no objetivo final do ponto de vista de entrega para a população de um serviço de mais qualidade, de promoção de bem-estar, promoção de saúde, promoção de educação. Mas as instituições, elas têm muito mais, principalmente o setor público, elas têm muito mais incentivos para seguir o processo de forma protocolar do que para conduzir um processo de que geralmente, que efetivamente leve à transformação social, né, que entregue valor para a sociedade. Então, essa ausência de incentivos para alcançar a missão institucional, para alcançar a entrega de valor para a sociedade, significa que você não precisa necessariamente aprender os seus processos, né? Você não precisa ter ali mecanismos constituídos de checar, bom, o que eu estou fazendo está transformando a realidade da forma como a gente deveria estar transformando? Sim ou não? Se não, como é que a gente ajusta? Então, todos esses fatores afetam a demanda. Em diferentes níveis, você vai ter organizações que têm um nível de excelência com relação a esses aspectos e atuam de forma brilhante, são referência, né? E outras organizações que talvez estejam ainda engatinhando com relação a avançar nessas dimensões. Mas esses são, digamos assim, os tipos paradigmáticos de barreira, né, no que diz respeito à demanda. E daí, cada instituição vai precisar aplicar um processo de avaliação interna para saber quais dessas barreiras são mais permanentes, quais dessas barreiras são mais relevantes e pensar como vencê-las. Para além de entender quais são as barreiras, é preciso entender também como é que você promove mudança de cultura, como é que você promove mudança organizacional. E para isso, 3 condições precisam ser atendidas. Você precisa ter motivação, então as pessoas envolvidas no processo de tomar decisão, elas precisam ter interesse, ter desejo de atuar de uma nova forma. É preciso ter capacidade, então elas precisam ter o interesse, precisam ser capazes de fazer, as organizações elas precisam desenvolver recursos que permitam elas atuar de uma nova forma. E também é preciso ter oportunidade. Então, você precisa ter interesse, ser capaz de fazer e também ter ali um espaço social, um espaço concreto, em que essa capacidade ela vai ser realizada, ela vai tomar corpo, né? Infelizmente, a gente precisa dessas 3 condições ao mesmo tempo, simultaneamente, para que haja mudança, né? Uma delas ou 2 delas sozinhas não resolve. A gente precisa, de fato, ter convergência entre motivação, capacidade e oportunidade. Imagino que cada um de vocês aí deve ter exemplos pessoais e profissionais muito claros de quando que motivação sozinho não foi suficiente, quando capacidade sozinho não foi suficiente, quando oportunidade sozinho não foi suficiente, né? Porque faltou alguns dos outros elementos. E só para a gente ter um check-in, aqui que a gente está, né? Esse curso de sensibilização, ele visa exatamente promover motivação para usar evidências, né? Então, o principal objetivo é exatamente sensibilizar, promover o debate, promover esse ferramental. Em alguma medida, a gente queria desenvolver capacidade, né? Mas ele não é um curso instrumental, mas a gente espera que vocês tenham colocado um pouco a mão na massa, tenham aprendido um pouco desse recurso e possam aplicar esses recursos. Mas principalmente que possam ir atrás desses recursos depois para se desenvolver mais ou para poder complementar, encontrar pessoas capazes de oferecer isso para suas organizações ou para seus ambientes de trabalho. E do ponto de vista de oportunidade, na medida em que vocês sejam já ou venham a ser tomadores de decisão, a gente gostaria que essa sensibilização servisse de uma provocação, né, um nudge, para que vocês possam abrir oportunidade para esse debate nas suas instituições, nos seus processos de pesquisa, nos seus processos de trabalho, né, que vocês, quando tenham um espaço, vocês convoquem, vocês busquem esse debate com uma oportunidade de uma ferramenta para qualificar os processos de tomada de decisão em que vocês se envolvam. Então, eu vou passar agora rapidamente pelas recomendações, só para vocês terem elas em mente, como um cardápio, né? Diferentes caminhos para promover a cultura do uso de evidências nas suas organizações ou nas organizações com as quais vocês interagem. Primeiro, mais simples, né? Bastante focado em
desenvolvimento de capacidade é treinamento, capacitação, né, que as pessoas elas sejam capazes de entender diferentes métodos de pesquisa, entender o que são ferramentas de extração de conhecimento, como desenvolver elas, como é que você aplica conhecimento nas diferentes etapas das políticas públicas, qual que é a discussão acadêmica, a discussão científica mais relevante, mais recente nas diferentes áreas de atuação, né, que são relevantes para a instituição. Desenvolver protocolos, essa é uma ferramenta bastante interessante, que é o passo a passo mesmo, né? Você ter na sua instituição uma referência de, bom, como é que eu faço para tomar uma decisão em determinado momento? Então, como é que eu, frente a um problema, como é que eu caracterizo esse problema? Se eu preciso de opções, como é que eu levanto opções de intervenção? A diretriz do Ministério da Saúde sobre síntese de evidência vai nesse sentido, né? Está na nossa lista de leitura, tenho certeza que todo mundo leu. É um exemplo disso, né? De como é que você pode organizar informações para facilitar que diferentes membros da instituição possam imediatamente recorrer a uma ferramenta, né, se precisarem. Promover parcerias com sociedade civil, organizações acadêmicas, né, aqui pensando no setor público, mas serve também para organizações filantrópicas. Essas parcerias elas são muito importantes para promover troca, né, promover troca de informação, entender o contexto local, entender o que é a vanguarda do debate nas diferentes áreas. Essas parcerias elas têm que ser pensadas de forma bastante estruturada, né? Bastante cuidadosa, não pode ser uma coisa muito solta, porque senão acaba não tendo continuidade. Mas se elas forem bem estruturadas, se tiver continuidade, se tiver uma missão, uma periodicidade, né, bem delimitadas, pode ser uma fonte muito importante de construção de alinhamento entre essas diferentes esferas que são cruciais para construir uma intervenção relevante. Lembrando, né, a discussão que a gente teve na primeira aula, que é problemas complexos, eles escapam a capacidade de entendimento de uma só pessoa, uma só organização, né? Problemas complexos, eles são problemas coletivos, por definição. Então, é necessário você ter um esforço coletivo, né, um esforço de convergência de atores para poder agir sobre esses problemas complexos e vencer os problemas complexos. Aqui, de novo, né, a coisa da interação, mais especificamente entre a equipe responsável pela intervenção, pelo problema, e pesquisadores que sejam especialistas nesses temas. De forma mais geral, promover uma cultura de aprendizagem, então, fortalecer na instituição registro institucional, aprendizado a partir do que já foi feito na memória institucional, fortalecer ambientes de inovação. Existe uma tensão que aparece muito frequentemente quando se fala em uso de evidência para política, que é em que medida que isso se contrapõe a processo de inovação em políticas públicas ou intervenções sociais, né? E acho que é uma pergunta legítima, porque às vezes você pensa, bom, se a gente for fazer o que a literatura já mapeou, que já foi avaliado, a gente não está inovando, mas, na verdade, essa é uma falsa dicotomia, né? Porque, sempre que você está agindo sobre um problema, você necessariamente está inovando, porque esses problemas sempre são novos, eles são vivos, eles estão em transformação e você vai sempre precisar se adaptar, né? A instituição precisa se adaptar à realidade mutável que ela está enfrentando. Então, não existe intervenção social sem inovação. E dois, não existe inovação sem aprendizado, né? É totalmente irreal, né? É besta você pensar que você vai conseguir inovar com qualidade sem conhecer o que já foi experimentado, sem conhecer o que já foi aprendido no campo, né? Você precisa estar bem informado, você precisa estar alinhado com o estado da arte do conhecimento sobre um tema para poder inovar, né? Assim, isso é natural, você pensa em tecnologia, né? Não faz nenhum sentido você esperar que uma pessoa que não seja profundamente conhecedora de informática, que essa pessoa, só uma pessoa que seja profundamente conhecedora vai ser capaz de pensar transformações tecnológicas, um salto tecnológico. Então, da mesma coisa para intervenções sociais, né? Uma pessoa que não esteja a par do conhecimento disponível sobre o tema não vai ser capaz de inovar com qualidade, né? Ela vai muito provavelmente repetir erros do passado e vai ficar girando em falso. Então, promover uma cultura de aprendizagem, promover uma cultura que seja favorável à inovação, necessariamente está vinculado a promover uma cultura que entenda, produza e use boas evidências para os seus processos de tomada de decisão. Essa é uma outra recomendação que é bem bacana da literatura sobre mudança institucional, que é o papel das lideranças, o papel dos champions nas instituições. Então, você tem pessoas que são pessoas que
muitas vezes são apaixonadas pelo trabalho, são engajadas e que são porta-vozes de movimentos de transformação institucional dentro das suas organizações. E aqui, o que a literatura sugere é fortalecer essas pessoas, né? Dar ferramental, dar espaço, dar capital social e institucional para essas pessoas, para que elas possam contagiar as pessoas ao redor delas, para que elas possam instrumentalizar as suas áreas. Então, na medida que vocês tiverem oportunidade de ou ser essas pessoas ou identificar essas pessoas, deem a elas, né, ou se permitam protagonizar o processo de transformação organizacional. E, por fim, a criação de unidades especializadas. Essa é uma recomendação bem mais institucional, né? É você, de fato, construir um setor específico dentro de uma organização que se especialize em ferramentas de tradução de conhecimento, em uso de pesquisa para intervenção social, para política pública. Exemplos disso são os What Work Centers, né? Que são centros que vão avaliar aí dezenas de intervenções para determinado tema de política, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, e vão oferecer subsídios, tanto do ponto de vista de melhores práticas, o que já vem demonstrado que funciona, quais são intervenções que já foram muito bem testadas e não funcionam, às vezes, inclusive, tem impacto negativo, e também oferecer apoio para tomadores de decisão, para instituições que estão do lado da prática, para elas poderem utilizar as evidências de forma com bastante qualidade, né? Então, essas são recomendações, de forma geral, para organizações que queiram fortalecer sua capacidade de uso de evidência. E agora algumas recomendações para pesquisadores e membros da sociedade civil que têm uma atuação mais de fora do sistema, que tem uma atuação de advocacy, né, de tentar influenciar tomadores de decisão a partir do seu conhecimento anterior, das evidências que foram produzidas e coletadas antes dessa interação. Uma primeira recomendação é nutrir relações de confiança, né? Isso vem da literatura de ciência comportamental. Você compartilhar saberes, você fazer trocas efetivas de conhecimento entre pessoas é muito difícil, praticamente impossível, se as pessoas não têm um laço de confiança, se não tem um reconhecimento mútuo do valor que o saber que outra pessoa tem traz para você, né? Vocês certamente viram isso recentemente, né, no Brasil e no mundo, um clima de polarização que basicamente ensurdece as pessoas, né? Então, não existe isso de falar a verdade ao poder, né? Você só joga os seus dados, joga o saber que você tem no ouvido da outra pessoa, e a outra pessoa vai entender e vai se iluminar e vai absorver isso e mudar, né? Não, as relações de confiança, elas são anteriores ao processo de transformação pelo diálogo. Então, mantenham isso em mente. É importante, ao construir relações com organizações, né, que permitam, né, que sejam um solo fértil para a troca de evidências, para aprendizado mútuo, para colaboração. É importante que as relações sejam relações de confiança, sejam relações de respeito e de mútuo reconhecimento do valor de cada uma das partes. Outra recomendação é compreender a complexidade do processo político e agir estrategicamente sobre esse processo, né? Então, não ter uma postura ingênua de que, bom, eu tenho esse saber está certo, eu vou aqui publicar ele, vou dizer ele para algumas pessoas e esperar que elas absorvam isso e façam, né? O que eu acho que tem que ser feito. Não, essas pessoas que são as pessoas envolvidas no processo de tomar decisão, elas estão agindo em função de diversos incentivos, interesses, né? Uma rede super complexa de variáveis que estão em jogo. E quanto mais vocês entenderem esse processo e pensarem estrategicamente, taticamente dentro desse processo, maior a chance das suas evidências, né? Da sua contribuição ser de fato incorporada. Então, é importante isso, estabelecer relações de confiança, né? Estabelecer relações em que haja abertura para o diálogo e entender de que forma que a sua agenda, né? O seu entendimento sobre o processo pode ser incorporado, é compatível com o processo que de fato está sendo vivido, né? Pela pessoa com quem você está conversando. Ao fazer a comunicação das evidências, né? Então, tendo essa oportunidade de fazer comunicação, buscar sempre fazer ela de forma muito clara, simples, objetiva, né? Evitando jargões, evitando uma linguagem que não seja
de uso comum e adaptada para o seu público-alvo, né? Então, entender como que o seu público, o seu interlocutor ali do momento pensa, quais são os processos que essa pessoa está vendo, quais são os incentivos, quais são as necessidades e como que você apresenta esse material de uma forma que faça sentido para essa pessoa, né? Não adianta nada você, de novo, só compartilhar tudo que você sabe, se a pessoa não for capaz de processar essa informação, não for capaz de associar essa informação com a sua própria vida, né, a sua própria vivência e as suas necessidades. Então, o processo de apresentação e comunicação de evidência é muito fundamental, né? Quando você pensa em uma síntese de evidência, né, o produto que a gente vem discutindo, a síntese ela dá passos nessa direção, né? Então, ela tenta sair da linguagem super árida de revisões temáticas, de estudos primários, dados sociodemográficos, e trazer para um relatório mais acessível, com mensagens-chave, com 3 páginas de sumário executivo. Esses são passos na direção de deixar o material mais acessível, mais claro, simplificado, né? Bastante consumível. Mas, claro, dá para dar muitos mais passos, né? Você, pensando em comunicação visual, infográficos, vídeos e diferentes estratégias de comunicação, daí já entra muito mais na área de comunicação de evidência, comunicação científica. Né? E tudo isso são recursos muito importantes se você quer, de fato, que a sua comunicação seja efetiva e que as pessoas escutem e façam uso desse material. Né? Outra diretriz é fornecer opções para ação. Então, é muito comum você ter conversas em que as evidências elas apresentam problemas, né? Elas apresentam dificuldades, e talvez até apontem caminhos, mas são caminhos que estão totalmente desconectados com a realidade imediata digamos, do setor público no momento, né? Daquele ministério, daquela secretaria. Então, é legal, mesmo que a pessoa ela esteja interessada, o tomador de decisão, né? Mesmo que esteja interessado, esteja aberto, entenda o que você está falando, o caminho que está delineado ali não faz nenhum sentido, né? Ele é totalmente impossível de ser trilhado. Então, um esforço a mais que é possível ser feito é esse, né? De pensar, bom, tudo bem, dado tudo isso que a gente discutiu, dado todas essas evidências que foram mapeadas, o que é possível de se fazer? Né? E já dar esses passos, não no lugar da pessoa, mas apoiar esse processo, né? Apoiar a pessoa, identificar opções de ação. Isso é uma coisa que, por exemplo, a indústria alimentícia faz muito bem, né? Então, quando você está no supermercado ali, está saindo e você vê a barra de chocolate do lado do caixa, a indústria pensando, boa, essa pessoa ela vai ter o impulso ali, vai pegar, vai comprar, facilita, né? Ela está colocando ali de bandeja para você o chocolate para comprar sem pensar 2 vezes, sem ter uma reflexão ao longo das compras de, putz, será que eu devia comprar ou não? Ela está deixando a opção para ação ali na tua frente, para você só em meio segundo tomar a decisão, pagar e sair. Né? Então, da mesma forma, quando você comunica evidências, o ideal é você trazer já uma reflexão sobre, bom, dado tudo isso, o que pode ser feito? Né? Quais são os caminhos possíveis para incorporar essas evidências, saber dentro do processo institucional que está sendo vivido. E aqui a contraparte ali de valorizar as lideranças institucionais é também, se você está de fora das instituições, identificar essas lideranças e fazer parceria com elas. Né? E equipar essas lideranças, fortalecer essas lideranças, construir rede junto com essas lideranças, para que elas possam ser porta-vozes dentro da instituição dessas evidências, né? Desse saber que foi construído. E também para que essas lideranças possam te alimentar, né? Te prover com saber sobre como que é a vivência institucional, como é que você pode adaptar a sua pesquisa, por exemplo, para que essa pesquisa ela seja mais relevante para o Ministério, para a Secretaria, para a organização que você quer influenciar. Então, saber mapear esses atores institucionais e construir relações de parceria, de confiança com elas e eles. Aqui uma consideração mais ampla sobre... Então, essas foram as opções, né? Uma consideração mais ampla sobre implementação dessas opções. Acho que a gente falou muito sobre a importância de identificar estratégias com efetividade comprovada na literatura, identificar nas revisões sistemáticas o que foi avaliado, testado e tem evidência de que funciona. Isso tem um valor muito grande para você
trazer esse saber para um novo contexto, mas é muito importante a gente salientar que o contexto, quando a gente está enfrentando problemas complexos, você sempre vai precisar adaptar, sempre vai precisar aprender sobre o contexto, você sempre vai precisar trazer esse saber geral, global, sobre o que funciona, o que não funciona, para o seu ambiente específico e ver em que medida que isso se aplica, né? Então, em que medida que você vai ter barreiras locais que impeçam. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, de uma intervenção ali que é promover protocolos, né, de uso de evidência. Não adianta nada uma instituição fazer isso se ela não tiver a capacidade de fazer com que esses protocolos sejam de fato utilizados, né? Então, se você tem uma leitura da sua organização de que esse protocolo vai ser só engavetado, né? Não vai ter um processo de transformação cultural, não vai ter um engajamento ao redor dessa ação que permita que ela seja de fato efetiva, talvez esse caminho não seja o caminho ideal para você agora, né? Talvez esse seja um caminho para o futuro e agora, para o presente, você precisa de fato promover um pouco mais de sensibilização sobre a importância do tema e sobre o potencial utilidade das diferentes ferramentas desse kit de ferramentas de tradução de conhecimento, né? Então, isso vale para essas opções que a gente está discutindo aqui hoje e também para qualquer opção de política pública, né? Intervenção social. O contexto, ele manda. O contexto, assim, da mesma forma que você não pode falar verdade para um tomador de decisão esperar que ele vai absorver isso e aplicar, não adianta nada você chegar com uma boa prática, uma das melhores práticas, aplicar no seu contexto e esperar que tudo funcione, né? O contexto ele pode resistir à prática e é muito importante a gente ter ferramentas que permitam entender o que funciona, o que não funciona no contexto e adaptar. Então, fica aqui uma sugestão de ferramenta nesse sentido, de gestão adaptativa, que é o Problem Driven Iterative Adaptation, que é exatamente o método de gestão adaptativa que você vai trazendo informações sobre o contexto, aprendendo sobre o contexto, experimentando, buscando soluções, monitorando em que medida que essas soluções elas estão de fato avançando, elas estão enfrentando barreiras, elas estão revelando novos problemas que não estavam mapeados antes, adaptando e repetindo, né, e avançando nesse processo gradual. Então, só um alerta aqui para a gente não atuar de forma ingênua com base em evidências, né? Não se trata de pegar as evidências, copiar e colar, ou esperar que as pessoas simplesmente ouçam as evidências e saiam tratorando a realidade a partir do que as evidências dizem. Lidar com a realidade de uma forma efetiva exige aprender o tempo todo. E estar o tempo todo em contato com o que está acontecendo, adaptando e inovando, né? Então, aqui, de novo, o tema da inovação, né? Não existe lidar com problemas complexos sem inovar. Você vai estar o tempo todo se alimentando de diferentes iniciativas, de diferentes ideias, mapeando novos desafios que vão surgindo conforme se avança, e criando novas soluções, né? Então, alimentando aí um processo constante de inovação. Aqui, então, um sumário dessas linhas de atuação e vou abrir para perguntas. Antes da gente passar para a discussão dos grupos, se alguém tiver perguntas, questões, por favor. Davi, o Léo deixou uma pergunta no chat, acho que você não consegue ver, né? Posso ler para você. Por favor. Você me ouve? Está cortando um pouquinho aqui, mas eu estou vendo qual é a janela de tempo típica entre uma demanda de síntese de evidências e a entrega no contexto de gestão pública. Ele perguntou assim, qual é a janela de tempo? Uma síntese de evidências normalmente varia, depende muito de quantas pessoas você consegue colocar na equipe, né? Uma equipe treinada, bem alinhada, digamos assim, de 3, 4 pessoas, consegue fazer uma síntese de evidência em 3, 4 meses se tiver um trabalho intenso, né? Muitas vezes você não consegue ter dedicação exclusiva a uma síntese de evidência e as sínteses podem demorar 6 meses, às vezes 1 ano. Tem essa flexibilidade, né? Mas construir uma síntese de evidência com todos os passos certinho, inclusive o diálogo deliberativo, ou às vezes com 2 diálogos deliberativos, é um processo que pode tomar aí alguns meses. Digamos, acho que um tempo razoável de se esperar é 6 meses. Se você precisa de uma resposta muito mais rápida, né, digamos uma tarde, um dia, 2 dias,
geralmente se busca fazer uma resposta rápida, né, que é uma revisão rápida de literatura, em que você adapta o passo a passo de revisão de literatura, baseado, né, inspirado por uma revisão sistemática, para conseguir a melhor informação possível no intervalo de tempo que você tem. Pode ser uma tarde, 5 dias, 2 semanas.